Olá, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma entrevista com o tenor brasileiro Clayton Puzzi, reconhecido pela musicalidade e nobreza de timbre. Iniciou seus estudos na cidade de Bebedouro com o professor e maestro Claudinei Oliveira, onde fez parte dos corais do Teatro Municipal e também da Cooper Citrus. Seja muito bem-vindo, Clayton. Obrigado. Acho que é muito importante você falar sobre um assunto de teatro, cultura, entretenimento, para esclarecer todos os fatos, falar um pouco da sua experiência, que é muito importante também para saber um pouco da sua vivência referente à arte, né? E conte um pouco mais a respeito sobre como surgiu a música na sua vida, sobre as suas dificuldades e dos obstáculos e preconceitos diante de toda a sua trajetória. Tudo começou quando eu estava em São Paulo ainda, eu tinha em torno de 10, 11 anos. Eu comecei a cantar em coros infantis de igreja. E quando eu cheguei em Bebedouro, aos meus 13 anos, que nossa família mudou de São Paulo para cá, eu lembro de ter conhecido o maestro Claudinei, e ele era o maestro do coral municipal na época. E ele já me convidou, porque ele fez um teste, viu que eu era afinado, minha voz já tinha mudado. E eu comecei a cantar no coral como tenor. E com o tempo, minha voz começou a desenvolver. Depois, acho que aos 14 anos, se eu não me engano, um ano depois, eu comecei a ter aulas particulares com ele toda semana e comecei a vislumbrar que ele começou a me apresentar esse mundo. É um mundo que eu não tinha ideia. Eram coisas que eu via na TV, tenores cantando ópera, uma coisa que eu não tinha muito contato, né? Era uma coisa muito distante para mim. E foi aí que então eu comecei a vislumbrar que um dia eu poderia vir a fazer isso. Cantar como meio de vida, como profissão, vir a me especializar nisso. E isso levou anos, né? Desde que eu comecei a ter as aulas, meus 14 anos, eu venho me preparando há anos e anos e anos. Foi aí quando eu comecei a participar de concursos, participei de festivais, fui para fora estudar, fui para fora cantar. E o que significa a funcionalidade do tenor? O tenor é um tipo de voz masculina. Dentre as vozes masculinas você tem tenor, você tem barítonos, baixos. E dentre os tenores, barítonos e baixos você tem subdivisões. Então você pode ter alguns tipos diferentes de tenor para diferentes repertórios. Pode ter um tenor ligeiro, um tenor lírico, um tenor espinto, assim como o barítono, ele pode ter repertórios diferentes de um para outro, o baixo, entendeu? Assim como as mulheres também têm divisões e subdivisões para repertórios específicos. As mulheres, elas são sopranos. Sopranos, mezzos ou contraltos. E me diga a respeito, né? Como que veio os convites de festivais para fora do país? Como que você alavancou a sua carreira profissional diante de uma cidade do interior para o mundo? Sim, como eu dizia, eu tava me preparando aqui com o meu professor, Claudinei, e eu fui participar do primeiro concurso nacional de canto do Rotary de São Paulo, do distrito de São Paulo. E eu lembro que eu me inscrevi, mandei um vídeo, e esse vídeo era uma classificatória, uma pré-classificatória para esse concurso, que seria em São Paulo. E eu lembro que eu passei em primeiro lugar do Brasil. O meu nome era o primeiro da lista. E aí eu fui para São Paulo. Depois fomos para a final, que era num colégio de São Paulo, no teatro de um colégio. E foi daí que eu consegui o primeiro lugar. Assim, foi uma surpresa para mim, apesar, não que eu não acreditasse, mas era uma coisa, como era a nível nacional, tinha gente do Brasil todo, né? Então, na final eu peguei o primeiro prêmio e como parte do prêmio eles me mandaram para Portugal, em Lisboa, onde teria a fase internacional, que era o International Rotary Opera Contest. E lá eu cheguei na semifinal, mas já me fez bem orgulhoso de estar lá representando o Brasil, porque eu nunca havia saído de Bebedouro quase. Eu saía para cidades da região com o coral municipal, para cantar com o coral, fazia solos eventualmente. Mas para sair assim,
como cantor solo, ainda mais para representar o Brasil como o único cantor que foi o vencedor desse concurso. Então esse foi um deles. Aí, acho que, se não me engano, no mesmo ano, mais tarde, ou no ano seguinte, eu ganhei o concurso Bauru Atlanta Competition, na cidade de Bauru, que era uma parceria da Universidade da Georgia, nos Estados Unidos, e com a Universidade Sagrado Coração de Bauru. E cada ano eles faziam em uma cidade. Um ano aqui no Brasil, um ano nos Estados Unidos, e por assim. E eu lembro que no ano, se eu não me engano, 2010, foi no mesmo ano do Rotary, só que mais tarde. Eu fui participar também, gente do Brasil todo, mesma história, e era uma apresentação única. Então cada um tinha a sua chance de se apresentar com 3, 4 áreas de ópera, e no final saiu o resultado, eu peguei primeiro lugar de novo. Fiquei surpreso também, acreditava em mim, logicamente, mas era muito difícil, porque tinha muita gente. E com essa vitória, eles me convidaram para ir para Atlanta, naquele mesmo ano, fazer um recital. E depois, como fora do prêmio, a professora Catherine, que era uma das juradas do concurso, ela me fez 2 convites, que não tinha nada a ver com o concurso nem com a premiação. Que ela gostou muito de mim, a gente conversou um pouco. Que foi um para ir para o Festival Montefeltro, na Itália, para fazer um papel de uma ópera nesse festival que ia ter. E depois, ela me convidou e me ofereceu uma bolsa de estudos para fazer mestrado em ópera na Georgia State University, em Atlanta mesmo. E aí eu aceitei, um tempo depois. Eu não fui para lá naquele ano, porque eu ainda estava na Universidade de São Paulo terminando minha graduação ainda, né? Mas eu fui naquele ano para a Itália, participei do concurso, conheci muita gente boa, conheci maestros ótimos, gente de nome. Cantei a ópera em 3 lugares lá, que foram nas cidades de Cesena, Nova Feltria e na República de São Marino. E foi uma experiência incrível, né? Estando num país diferente de novo. No mesmo ano, eu nunca tinha saído daqui, nem do estado direito. De repente eu saí para 2 países diferentes no mesmo ano, entendeu? E você pensava nesse sucesso tão grande assim, tão repentino na sua vida, de você passado no concurso, de ido para Portugal, recebido o convite para ir para Atlanta. Como que foi a tua cabeça nesse aspecto de mudança radical de vida, né? Porque você sai do interior, você sai do interior de São Paulo, né? E vai para o mundo, né? O que passou para sua mente diante de tudo isso, né? E como que você teve o treinamento da sua voz diante de todas as regiões, né? As mudanças climáticas, como que você teve esse treinamento? Sim. Nos concursos que eu iria simplesmente viajar para fora, passar uns dias ou um tempo no Festival da Itália, por exemplo, em Portugal, no primeira vez que eu tive nos Estados Unidos só para o meu concerto, foi uma coisa assim, como era temporário, não via como mudança, mas eu via como uma coisa muito boa acontecendo na minha vida. Vamos dizer, uma recompensa pelo meu trabalho, porque eu sempre trabalhei duro, eu sempre me privei de muita coisa para poder estar em aula, para poder estar em ensaio, deixava de sair às vezes, deixava de ter as coisas, deixava de fazer muita coisa para estar ali estudando, porque eu acreditava que algum dia aquilo me ia levar em algum lugar. Então foi uma satisfação, uma alegria enorme quando aconteceu de eu ganhar esses concursos e poder estar em outro país cantando, fazendo o que eu gostava de fazer, foi uma alegria imensa. Agora, a mudança que eu vi foi quando eu tive que me mudar para os Estados Unidos, porque eu fui fazer um mestrado, então eu iria ficar pelo menos 3 anos lá. Eu fiquei 3 anos e meio. Então eu já sabia que eu ia ficar no mínimo 2 anos e meio, 3, por aí. Que eu não voltaria antes disso, só eventualmente para visitar. Então é uma mudança grande. Isso sim, você tem que se preparar, você tem que... A sua vida muda, né? Você vai mudar de país, não é? Você vai ficar longe da família, longe das suas coisas, amigos. Você vai para outra cultura, para outro lugar diferente que você não conhece, que você não sabe de nada. Isso foi uma grande mudança para mim.
mas isso acabou sendo assim muito bom para minha carreira, para minha cabeça, porque lá eu aprendi muita coisa também. Então, não simplesmente pelo fato de estar em outro país, porque o Brasil tem muita gente competente também. Mas a experiência de estar em outro país, poder cantar em lugares diferentes, porque lá eu fiz pelo menos 2 óperas por ano lá. E depois que eu terminei o curso, eu fui contratado. Eu fiz a minha estreia na ópera de Omaha, no Nebraska, como Rodolfo na La Boheme. Então, para mim, foi um dos trabalhos mais importantes que eu fiz. Para mim, porque tinha um reconhecimento muito grande aquela companhia lá. E o que o Claudinei, o professor e maestro, significa para a sua vida? Olha, ele é meu professor, meu mentor. Ele é quase alguém da família para mim, entendeu? Eu trato ele como um segundo pai, porque ele sempre me tratou como um filho dele há muitos anos. Ele sempre acreditou em mim, me dando aulas e me preparando para o mercado que eu iria enfrentar, para as coisas que eu iria ver, entendeu? Eu não fui despreparado, eu sabia muita coisa do que eu ia encontrar nesse meio musical. E ao mesmo tempo, como eu era muito jovem quando eu comecei a estudar com ele, eu voltei agora e voltei a estudar com ele, entendeu? Ter aulas, eu estou preparando a ópera que eu vou fazer no mês que vem, e ele está me ajudando a preparar, entendeu? Tem alguma diferença entre o Brasil e a Europa e os Estados Unidos? O que você vê diante ao Brasil versus ópera? O que você tem diante a arte no Brasil? Entendi. Bom, o que eu posso falar é em questão de ópera e os concertos que eu faço, né? A diferença que eu vejo entre Brasil e Estados Unidos, mesmo Europa, a principal delas é investimento. Isso é gritante, né? Porque a gente vê a dificuldade que os artistas estão passando no Brasil, né? Tanto festivais, bom, alguns festivais pelo Brasil, não preciso citar, mas teatros que estão ameaçando fechar, orquestras que estão à beira de acabar. É uma forma diferente que eu vejo, que eu vi nos Estados Unidos, por exemplo, onde as pessoas investem mais nisso, né? Onde eu tive no Nebraska, na Flórida, tive na Ópera de Tampa. Então, assim, eu percebi que tem mais estrutura, tem mais investimento. Agora, talento tem lá como tem aqui também. Tem muita gente boa aqui no Brasil. Só precisa de apoio, né? Assim como Europa e Estados Unidos. Eles têm mais apoio. A gente precisava de mais aqui. Eu acho que realmente o Brasil ele precisa investir nos artistas, no teatro, na música. Sim, todas precisa ter parceiros, investidores que acreditam no potencial, como você, que tem uma bagagem muito grande, que já foi para fora do país e que eu acho que o Brasil deveria pegar você e trazer para perto do nosso país para levar para o mundo, até para outras cidades do Brasil, como um investimento para sua carreira e para o Brasil. Como se diz, ser um acolhedor do Brasil, um ícone do Brasil, para que mostre para o mundo quem você é realmente. E não você procurar para fora do país para buscar as oportunidades, mas sim deveria realmente as oportunidades virem do nosso país, da nossa terra. Isso é o que acaba acontecendo com muitos colegas cantores. Eu tenho muitos colegas que foram embora do Brasil, que não aguentaram ficar aqui, porque aqui as chances são menores, o número de trabalhos que eles fazem, às vezes não conseguem se manter com isso, entendeu? Tem muitos que conseguem, assim, não muitos, é uma seleção de pessoas que se mantêm somente com isso. Alguns se mantêm meio a meio, precisam dar aulas e algum trabalho extra. Só que tem muitos outros que foram buscar fora mesmo, que estão morando já há anos fora, estão fazendo carreira fora e não pretendem voltar, porque ainda não vislumbram nenhum apoio aqui, entendeu? Quais são seus projetos para o final de 2017 e para 2018? Conte para nós.
Bem, o próximo projeto agora que eu tenho com a Companhia Minás de Ribeirão, estaremos fazendo a ópera La Traviata de Verdi, onde eu farei o Alfredo, que é par da Violeta na história. E será nos dias 11 e 12 de novembro, quem puder estar prestigiando, quem gostar e quiser ir no Teatro Pedro II. Se não me engano, dia 11 às 8h30, dia 12 às 8 horas da noite. Os ingressos estarão no ingressorapido.com, mas eu vou pedir para o Marcelo deixar os links. E aí, o que vocês estão achando da entrevista? Reforçando, teremos a apresentação do Clayton Puzzi no Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto, dias 11 e 12 de novembro, às 8h30 da noite no sábado e às 8 horas da noite no domingo. E acesse ao site www.ingressorapido.com.br e também teremos o link na descrição. E não deixe de se inscrever no meu canal e dê o seu like. Até a próxima!